Instruir como instruídos somos é a nossa missão. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao que vimos na aula passada sobre as grandes mentes que estão em nosso meio e que também já estiveram em nosso meio, mais propriamente dita das que já estiveram em nosso meio, e o que elas vieram, qual a missão que elas vieram para cumprir aqui nesse planeta Terra. Nós vimos que existiram vários pensadores, várias pessoas que se destacaram, e a ciência diz que para cada um pensador deste, 7 desapareceram. 7 não foram reconhecidos. 7 foram exterminados de uma forma ou de outra. Por quê? Por causa do egoísmo humano. Todos têm a mesma missão, que é mostrar à humanidade que essa humanidade tem origem celestial. Eles vêm usando seus métodos, conforme foram instruídos para chegar nesse planeta e anunciar. Porém, os próprios às vezes entram em contradição entre si e acabam bloqueando a mensagem divina que vem para a humanidade. Por isso, grandes dificuldades. Então nós vimos uma quantidade de pensadores, de pessoas importantes que apareceram no planeta Terra, e hoje nós vamos separar elas em 2 grupos. Então são 2 grupos que se destacaram na humanidade. Um grupo, que nós denominamos aqui grupo 1, eles trazem filosofia hermética, Kabbalah e suas ramificações. O grupo 2, taoísmo, brahmanismo, budismo e também suas ramificações. Então essas ramificações acontecem quando as mentes que estão aparentemente pensando diferente, porém as mesmas verdades de maneira diferente, pouco compreensíveis à nossa mentalidade. Então às vezes eles não se entendem, e a massa, o povo que está aqui para aprender, acaba tomando partido para um dos lados. E aí acontece de ter as suas divisões. Quando existe então o encontro dessas mentes, que vamos chamar de mentes brilhantes, porque eles têm uma mensagem para trazer, só que trazem cada uma de uma forma, porque o Criador ele se revela aos seus povos da maneira que ele deseja. Então, quando acontece isso, acontece então as suas ramificações. Exemplos de ramificações nós temos aqui: gnosticismo, druidas, judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo e outras. Isso tudo com o trabalho dos emissários celestes, os reveladores, que são as pessoas que estão nesse planeta anunciando, então, aquela mensagem que vem de forma a nós entendermos o Criador. Por isso, a mensagem que traz a Kabbalah é a ciência que entende, que busca trazer o entendimento da revelação do Criador. Por sua vez, existem os pensadores também que não conseguem adentrar dessa ciência Kabbalah e ficam na ciência convencional, que estuda a criação, quase chegando ao Criador, porém eles não conseguem adentrar a esse mundo quântico invisível, porque eles acreditam apenas naquilo que é visível, palpável. A ciência Kabbalah, ela traz evidências também palpáveis do que é quântico, porque tudo isso está em nossa mente, na nossa constituição. Então é algo para nós buscarmos com a nossa essência, ligado à nossa consciência, que é uma centelha divina, à grande consciência divina. E então nós podemos encontrar nessas ramificações os 2 grupos. Nós podemos encontrar aqui dentro deles as raças que a gente viu nos vídeos anteriores. Então estamos aqui, ó, a raça vermelha e a raça negra. Eles trazem como tradição os ensinos
dos Atlantes, na Suméria. Ali Moisés estava no meio deles, que estudou ali os iniciados egípcios, Pitágoras, Escola de Alexandria, os gnósticos, alquimistas e Rosa-Cruzes. Isso aqui nós vemos nas raças vermelhas e negras. No segundo grupo são os amarelos e os brancos. Então são quem? Os celtas da Índia, que são os brancos que ficaram lá na Índia. Da outra parte tem os que seguiam do Império Han, Krishna, Forri, Kongtsu, Sommo e Zoroastros. Esses dois grupos se divergiam em pensamentos, aconteceram guerras e acontecem até hoje divisões de grupos de pensamentos, porém no fundo eles mal entendem que o Criador está usando a todos para trazer a sua mensagem. Porém, quando entra a parte humana do ego, então acabam acontecendo tragédias, porque eles não cumprem a sua missão que o Criador trouxe eles aqui para cumprir. Eles acabam não executando a sua missão. Então desses aqui, os vermelhos, eles têm as suas tradições nos números, na geometria. Eles faziam o desenho do ser humano em forma de triângulo, triangular. Eles usavam muito então essa parte da geometria. Os negros, já por sua parte, usavam muito ornamentos e imaginação. Aqui apenas alguns detalhes que eu coloquei para a gente identificar as raças. Os amarelos, escrita ideográfica, e os brancos pegaram tudo o que essas outras raças tinham como tradições, fizeram um pacote e também estudam elas. Tem como tradição. Essas resgataram aquilo de um pouco de cada povo e criaram a sua própria tradição. Para fecharmos, nós vamos falar de Moisés. Moisés, ele estudou na corte de Faraó. Por um motivo de um crime, vamos falar da parte física. Então aconteceu que ele matou um egípcio. Porém, se a gente for falar na essência Kabbalah, ele matou o seu próprio ego, o egípcio que estava dentro dele. Então ele fugiu para a Etiópia. Lá na Etiópia ele encontrou os árabes, que eram os celtas que haviam fugido para lá, aquela parte que dividiu lá dos celtas, e que estudavam também os atlantes. Os árabes ele encontrou lá na Fenícia, que detestavam, odiavam os filisteus. E então Moisés, ele seguiu a tradição dos sábios. Na tradição dos sábios, então, ele foi um aluno iniciado ali no egípcio. Ele aprendeu sobre os antepassados e ele teve a revelação, recebeu a Torá, ele subiu ao monte, né? Ele subiu a um estado quântico elevado, então ele teve um contato com o Criador e ele escreve então em seus livros, ele deixa relatado nos livros sobre o Criador, sobre Abraão, sobre Noé, que a gente viu que Noé construiu uma arca. A arca era quântica, a arca era um portal para que ela foi construída nos mundos superiores. Então ela era um portal que foi usado para que nós pudéssemos sair lá do mundo superior e descermos ao mundo de Asiá. Então essa arca como portal ela veio e hoje o mundo de Asiá é a própria arca que está aqui. Nesse mundo de Asiá nós estamos lutando contra os nossos midot, os nossos 5 sentidos, que são os desejos, assim chamados desejos da carne. Nessa caminhada que nós temos,
nós temos uma missão para cumprir, que é resgatar o nosso espiritual e voltarmos para os mundos superiores. Então Moisés, ele escreveu sobre Noa, que é Noé, ele escreveu sobre a Torre de Babel, que a gente já viu, a Torre de Babel, Mabu, Mabel, no hebraico são palavras apenas com uma letra diferente, mas o significado dela é afogamento. Então, o ser humano, quando ele desejou ser igual a Deus em seu interior, o seu ego, é como se ele estivesse sendo afogado nos seus midot, nos seus desejos egoístas. Então foi construída uma torre, porque ele queria ser igual a Deus, ele queria subir, porém da maneira física, ou seja, da maneira egoísta. E o Criador, por suas vezes, o bem, ele acabou destruindo essa Torre de Babel, essa confusão toda que teve dentro do ser humano, porque Babel é confusão, Babel é aquilo que destrói o ser humano. E nessa vez, então, foi destruído. E a nossa missão agora é reconstruir a Torre de Babel. Porém, não será reconstruído a confusão. Nós estamos a caminho de construir algo para que nós possamos, então, agora sermos perfeitos, assim como Jesus ensinou, sede santo, como eu sou santo, porque Jesus ele passou pelo processo de vencer o seu ego, vencer o seu midot. Ele esteve 40 dias e 40 noites no deserto, ou seja, ele estava passando por um período de controle dos seus midot, dos seus desejos. Então o deserto significa o seu próprio deserto. Ele se cuidou, ele trouxe aquilo para exemplo para nós. É um plano de ação que nós temos que seguir. Nós temos que fazer aquilo. Ele deu exemplo de um plano de ação, de como nós temos que fazer para reconstruir a nossa arca, a nossa torre, que não será a Torre de Babel confusão. Não façam essa comparação, Nós temos que fazer uma reconstrução para nós termos o nosso ser santo, como eu sou santo, que é o que Jesus ensinou. Então ali naqueles 40 dias e 40 noites ele nos ensinou. Aqueles 40 dias e 40 noites não são dias e noites físicas. É tempo quântico. É um tempo que cada um de nós vai ter para fazer a sua purificação. Então para uns é mais, para outros é menos. São tempos quânticos. O tempo quântico, como no quântico não existe tempo, então é um estado quântico que cada um de nós tem que passar para fazer a nossa purificação. Então é isso que Jesus veio ensinar. Nós vamos ter futuramente uma aula sobre isso. Então Moisés, ele fez isso, ele ensinou, é o que nós temos ali no Pentateuco, e dele ele conduziu os hebreus. Nós vimos que os hebreus vieram aqui da raça negra. Eles foram, seguiram, e Moisés agora tem uma caminhada pelo deserto, esse deserto interior, e esse povo vai chegar, então, como a gente viu no último vídeo, até Jesus. Jesus, em sua preparação, ele teve a sua vida como uma vida comum, de qualquer um de nós que nós temos. Nessa vida dele, ele desenvolveu, também aprendeu o seu interior. Ele aprendeu aqui também nessa escola que Moisés aprendeu lá atrás, com os egípcios, porque ele tinha a tradição negra e vermelha, que vinha do povo de Atlantis, da Suméria. Esse povo estava mais próximo, porque eles eram o primeiro povo que atravessou o portal do mundo quântico e veio. E ele trouxe então, porque quando ele atravessou o portal aqui do mundo quântico, ele veio para o mundo físico, que é o mundo de Asiá. Ele veio para cá e ele tinha em sua mente o maior conhecimento do Criador do que nós temos hoje. Porque hoje nós estamos muito mais distante do Criador do que aquele povo que chegou lá de Atlantis. Vimos no vídeo História da Humanidade. Então nesse estado
Aqui, quando o povo de Atlantis estava nesse planeta, eles tinham muito mais conhecimento do Criador do que nós hoje. Mas Jesus e todos os pensadores, o Criador, em suas centelhas divinas, veio mostrar para a humanidade que nós somos pessoas celestiais, né? Que nós temos a nossa origem no celeste. Mas Jesus, ele veio em forma, o Criador veio em forma de Jesus numa energia muito mais concentrada do que em cada um desses outros aqui. Ele estava ali, naquele corpo, Jesus, mas era a maior manifestação do Criador que veio trazer essa mensagem de que nós precisamos fazer uma correção para voltarmos aos mundos superiores. Ensinar como ensinados somos é a nossa missão.